Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024. Começando uma nova semana, na expectativa de que esta semana seja uma semana muito abençoada por Deus, para que sejamos bênção do Senhor por onde nós formos nesta nova semana. Amém? Voltando aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, continuando sobre a divisão das heranças das tribos de Israel em Canaã. Hoje lendo Mateus, olha, eu estava pregando na igreja neste domingo sobre Mateus e agora escapuliu Mateus aqui, mas é Josué capítulo 19. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Na segunda vez, a sorte caiu para a tribo de Simeão, clã por clã. Olha, mais uma tribo recebendo sua herança. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Judá foi a primeira tribo a ter a sua herança e era muito grande, tanto a tribo quanto a herança, e agora eles vão subdividindo aí de acordo com a necessidade. Eles receberam Berseba ou Seba, Moladar, Azar-Sual, Balab, Azem, Eltolad, Betul, Ormaz, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote, Saruém. Eram 13 cidades com os seus povoados, nomes de cidades muito estranhos. As mais conhecidas aqui são Berseba e nós vamos ver lá na frente algo sobre Ziclag, né? Lá no outro livro, lá na frente. Verso 7. Ain, Rimon, Éter e Azan, 4 cidades com os seus povoados e todos os povoados ao redor dessas cidades até Baalat-Beer, que é Ramá ou Negueb, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terra do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Versículo 10. Na terceira vez, a sorte caiu para Zebulon, clã por clã. Por que terceira vez? Porque a primeira foi para Ruben, agora foi Ruben? Deixa eu olhar aqui no capítulo 18. Aliás, tribo de Benjamim, no final do capítulo 18. Agora já vimos Simeão, segundo e terceiro nesse sorteio, para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo de Joqueneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor, prosseguia até Daberat e subia para Jafia. Depois continuava para o leste até Gat-Efer e Et-Kazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava para Anatom e terminava no vale de Iftael. Aí também estava Catate, Nalau, Sinron, Idala e Belém. Olha Belém aqui. Eram 12 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Verso 17. Na quarta vez a sorte saiu para Issacar, outra tribo, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem. Lembram da Sunamita? A gente vai falar dela mais na frente. Era de Sunem. Afaraim, Sion, Anarat, Rabit, Kizion, Ebis, Remete, Enganim, Enadá e Bet-Pazes. Muitas dessas cidades mencionadas nominalmente aqui não foram conhecidas, pelo menos por esses nomes. Provavelmente com o tempo mudou de nome, alguma cidade foi destruída em guerra, coisas assim. Algumas são conhecidas até hoje o local em que ficavam, ou que ficam, com outros nomes. Versículo 22. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Issacar,
clã por clã. Versículo 24, na quinta vez a sorte caiu para Azer, outra tribo, clã por clã. Seu território abrangia Elcate, Ali, Beten, Aczaf, Alameleque, Amad e Mizal. A oeste a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libnate. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Iftael. Ia para o norte para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabo à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná até Sidom. Lembram de Caná? É mencionada Caná da Galileia. Sidom é mencionada lá no Novo Testamento também. A grande, né? Uma coisa que eu quero destacar para meus irmãos é que muitos livros religiosos de grandes religiões, por exemplo, como o hinduísmo e outras, contam histórias dos seus deuses e episódios, atribuem certos fenômenos e milagres, coisa tão fora da realidade e que fica óbvio que é pura mitologia, invenção da mentalidade humana. Uma das peculiaridades da Bíblia é que a Bíblia é um livro histórico, ela fala de cidades reais, muitas dessas cidades reais no sentido de cidades concretas. Muitas dessas cidades a arqueologia tem descoberto os lugares em que elas ficavam ou que ainda ficam, os novos nomes que elas receberam. São fatos históricos que contextualizam as revelações de Deus para o seu povo com muita coisa histórica, fato histórico comprovável. O que dá uma distinção da Bíblia para muitos outros livros religiosos de outras grandes religiões. Eu estou citando hinduísmo, mas há outras. Continua a lista no verso 28. Hebron, Reob, Amon e Caná até Sidom a Grande. Já foi lido 28, aliás. Agora é o 29. Depois da fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Virava na direção de Oz e terminava no mar na região de Aquizib. O mar, Afec e Reob eram 22 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Azer, clã por clã. Continuando, 32. Na sexta vez a sorte caiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elef do Carvalho de Zaanim, passava por Adami Negueb e Jabneel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnot Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racat, Kineret, Adamá, Ramar, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdal-el, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. Eram 19 cidades com os seus povoados. Verso 29. Essas cidades com os seus povoados... Aliás, 29 não, desculpem, 39. Essas cidades com os seus povoados foram a herança das tribos de Naftali, clã por clã. Versículo 40. A sétima vez, a sétima sorte no caso, a sorte caiu para Dan, clã por clã, a última tribo mencionada aqui na divisão das terras. Depois vem a questão dos levitas e outros detalhes. Verso 41. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecron, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeude, Bet-Berac, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, e a região situada de frente de Jope. Verso 47. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território, por isso atacaram Lezém, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezém e lhe deram o nome de Dan por causa de seu antepassado. Essas cidades, com os seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Eu já disse nas leituras dos capítulos agora imediato anteriores, que as tribos, muita terra já tinha sido conquistada, muitos reinos já tinham destruídos, reinos cananeus, mas que na divisão para as tribos ainda precisariam guerrear contra alguns reis e reinos que permaneceram, ou que se reergueram.
E aqui já é dito que Dan, por exemplo, não conseguiu conquistar como deveria. E aí a gente vai ver as consequências disso mais na frente. Olha o verso 49 a 51 para terminar. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, já deram lá atrás a herança de Caleb, que foi o espia fiel a Deus na primeira missão de espionar a terra, e agora estão dando a parte de Josué, que foi o outro espia, que também foi fiel a Deus na primeira missão de espiar a terra. Os outros 10 espias não foram fiéis ao Senhor. Então deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Então Josué recebeu uma herança especial aqui, como Deus havia prometido. É uma maneira de dizer que Deus cumpre o que ele diz. 51. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. A terra está dividida. Agora eles precisam tomar posse, cada um da sua herança, e nós vamos ver os desdobramentos disso nos capítulos seguintes. Isso aqui é uma maneira de dizer Deus estava levando a termo a sua promessa, cumprindo o que ele prometeu. Deus cumpre o que ele diz. De novo, eu enfatizo aquilo. O fato de que Deus cumpre não significa que a gente não tem que fazer a nossa parte, que a gente tem que lutar. Esse povo aqui recebeu a promessa de Deus, mas eles tiveram que ir pegar a espada, o escudo, a lança, ir à guerra contra os inimigos, conquistar a terra, sabendo que eles podiam contar com o Deus que lhes prometera, uma vez que eles fossem fiéis a esse Deus. E até quando eles foram infiéis, Deus os disciplinou, mas não deixou de cumprir as suas promessas. E assim é conosco. Quando nós andamos em fidelidade ao nosso Deus, ele nos capacita a conquistar, ter vitórias nas nossas batalhas e conquistar a vida abundante que ele nos prometeu. Quando nós somos negligentes e desobedientes, nós vamos receber o castigo, mas Deus não vai deixar de ser fiel no cumprimento da sua promessa, das suas promessas para conosco. Amém, povo de Deus? Se você gostou desse conteúdo, não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike, tá tudo certo. Comenta aí se você gostou, se não gostou, se quer destacar alguma coisa que nós não falamos, comenta aí nos comentários do vídeo. Compartilhe esses vídeos que você gostou, compartilha com os seus amigos. Se não gostou, compartilha com os seus inimigos. Compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos familiares de irmãos da igreja, outras redes sociais. E se alguém está nos assistindo pela primeira vez ou ainda não está inscrito no nosso canal, gostou desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever no nosso canal, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela noite de paz e pelo novo dia. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, por acordar com saúde. Obrigado por poder começar esse novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito com a mesma, fortalecendo a nossa fé. Muito obrigado pela nova semana que se inicia, obrigado pela provisão do pão de cada dia em nossas mesas e pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Muito obrigado pela fé em nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, especialmente por Jesus Cristo, nosso Senhor, por seu sacrifício na cruz em nosso lugar, pelo perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, e o livre acesso à sua presença pelo novo e vivo caminho, através da oração e da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Esta é a maior de todas as bênçãos que nós podemos desfrutar nesta vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesta nova semana. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre os enfermos, restaurando a sua saúde, fazendo milagres a favor do seu povo, atraindo os corações para o trono da graça de Cristo. Ó Deus, e fazendo milagres, curas, ó Deus, se vai usar os médicos, os medicamentos, as internações, as cirurgias, seja feita a sua vontade. Mas, acima de tudo, nós confiamos no Deus que cura todas as nossas doenças e apelamos em nome de Jesus
a favor de todos os enfermos, ó Pai. Preserva a saúde de quem está saudável, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. E cada lar seja um templo de adoração a Jesus. Que a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo estejam presentes nos relacionamentos dos casais, nos relacionamentos entre os irmãos, entre os pais e os filhos, para que os lares sejam lugares de paz, de amor, de alegria, de estabilidade, de segurança, de crescimento de cada membro de cada família, meu Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos nessa nova semana, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria ao seu povo para administrar com muita responsabilidade os recursos que o Senhor tem confiado a cada um para que vivamos em abundância, liberdade e liberalidade no seu reino. Meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas, cada congregação local, cada líder de cada igreja. Ó Deus, tenha a sua fé renovada a cada manhã e seja instrumento do Senhor para conduzir o seu povo nos caminhos da santidade. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, cumprindo a missão. E o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor, ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja, ó Deus, sobre cada um dos seus servos, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde nós formos nesta nova semana e compartilhar com aqueles que cruzaram o nosso caminho, meu Pai, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos amanhã às 5h30 estar aqui novamente, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos aqui. Um grande abraço a todos os meus irmãos.